Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sou a professora Janete da Rede Municipal de Ensino. E hoje nós veremos algo diferente da aula anterior. O que nós vimos na aula anterior? Nós vimos produção de texto. E aí, vocês ficaram de fazer a leitura do texto Sociedade e Tragédia. Deu certo? Vocês leram, fizeram as atividades, tiraram as dúvidas com o professor monitor de vocês? Espero que sim. Hoje nós trabalharemos algo diferente, estudo da língua, nós trabalharemos verbo, tão assombroso verbo, que muitos alunos sempre têm medo, professora, eu não entendo verbo. Hoje nós vamos ver, podem ver que nós colocamos tempo simples do indicativo 1, porque essa aula será dividida em duas partes, por ela ser um pouco extensa, vocês podem até olhar no material didático de vocês. Então nós a dividimos. Então vamos iniciar? Leia o fragmento de um poema de Paulo Leminski. Fragmento, uma pequena parte. O vocábulo via aparece... Via sem saída, via tudo, não via a vida. Paulo Leminski, toda poesia. Apenas uma estrofe. Então, o vocábulo via aparece 3 vezes nesse poema. Em qual dos versos... essa palavra é um verbo. Nós temos 3 versos apenas nessa estrofe. E com sentidos diferentes, essa palavrinha. Em qual é um verbo? Características dos verbos. Antes de revermos os tempos verbais do modo indicativo, vamos retomar algumas características da classe dos verbos. O nome verbo vem do latim verbum e significa palavra. Passou a nomear uma classe de palavras porque os romanos, assim como os gregos, consideravam o verbo um termo essencial da oração. Lembra que nós temos 10 classes gramaticais na nossa língua e o verbo é uma delas. Você já estudou. Quanto ao significado, que é o critério semântico, os verbos podem indicar. Então, o que um verbo pode indicar? A ação praticada pelo agente. Quem é o agente? Que pratica, obviamente, a ação. Exemplos. Desci pelas escadas ao 7º andar. Então, eu pratiquei a ação de descer. Nesse exemplo, o sujeito eu realiza a ação de descer. Processo que afeta um sujeito. Ele também pode... indicar esse processo que afeta o sujeito. Olha os exemplos. O elevador descera diretamente ao pavimento térreo. O elevador não é o agente da ação, do caso de descer. Ele é um sujeito que é submetido a um processo não provocado por ele. Ok? Ele também pode indicar um estado, um atributo, uma condição do sujeito naquele momento. Um exemplo, Aurélio, Dibinho e eu éramos sócios em atividades escusas. Olha esse éramos, que é o verbo ser. Ele está indicando um estado do momento de Aurélio, Dibinho e eu. Pode indicar também um fenômeno natural ou fenômenos da natureza. Chover, trovejar, anoitecer, relampejar. Olha o exemplo. Chovia torrencialmente naquele dia. Olha, indicando um fenômeno da natureza. Quanto à sua forma, que é o critério morfológico, os verbos flexionam-se, ou seja, eles modificam-se para exprimir categorias de voz, de tempo, de aspecto, de modo, de pessoa, de número. Olha as formas do verbo. O verbo é a única classe de palavra que possui desinências. Nós já vimos isso quando aprendemos os tempos, as formas nominais, os modos. Olha só, desinências para indicar o tempo, que compreende 3 noções cronológicas: o nosso presente, atual, o nosso passado que já aconteceu e o nosso futuro que ainda virá. O que é uma desinência? Uma palavrinha chata para algo tão simples.
São as formas que se juntam ao radical. Lembram? Radical? Que a professora Janete colocava na palavra, na lousa, perdão. Colocava a palavrinha, o verbinho, mostrava a raizinha dele e o que sobrava era a desinência. Olha lá. Parte que encerra o significado de uma palavra para indicar suas flexões, suas mudanças. As desinências que se juntam ao nome, indicando as flexões de gênero, feminino, masculino, ou de número. Lembra lá? Plural ou singular? São chamadas de desinências nominais. As que se unem ao verbo são desinências verbais e constituem as flexões de modo, tempo, pessoa e número. É simples. A explicação pode ser mais complexa, mas na prática ele é bem simples. O aspecto verbal, ele indica os graus de desenvolvimento da ação, do processo ou do estado, concebidas em seu início, sua duração, conclusão e repetição. Por exemplo, naquela noite, a coisa começou a azedar no bar do Michel. Olha aí, olha a nossa oração. Lembram que oração necessita de um verbo para assim ser considerada? É uma ação que se inicia. Começou a azedar. Olha o verbo começar. Naquela noite, olha a segunda oração. A coisa azedava no bar do Michel. É uma ação que dura, que perdura. Começava a azedar. Naquela noite, a coisa azedou no bar do Michel. Pronto, uma ação que foi concluída. A coisa vivia azedando no bar do Michel. É algo que não foi concluído, uma ação que se repete, azedando. O modo, ele indica como o enunciador, aquele que fala, pretende que o processo verbal que ele enuncia seja percebido por quem? Por nós, pelo interlocutor ou leitores que somos. Então, o modo, ele se divide em modo indicativo, em cima, modo subjuntivo mais abaixo e o imperativo. Isso foi explicado também para os alunos, 8º e 9º anos já. Quando que nós temos um modo indicativo? Quando a gente pode falar esse modo verbal está no indicativo. Quando percebemos que expressa uma posição de certeza do falante em relação ao processo verbal comunicado. A ação expressa como um fato, algo concreto, nada duvidoso, algo certo. Exemplo. Alguns inquilinos aguardavam a descida do elevador. Aqui não denotamos nenhuma dúvida. E o subjuntivo? O modo subjuntivo, ele já é o oposto ao indicativo. Se o modo indicativo ele indica uma certeza, e o subjuntivo? Totalmente duvidoso. Indica uma posição de incerteza do falante em relação ao processo verbal comunicado. Expressa uma dúvida. A ação é expressa como uma possibilidade. Olha o exemplo. O ascensorista pediu que alguns inquilinos aguardassem a descida do elevador. É certeza? É algo certo? Não, é possível, é duvidoso. Por isso que falamos que esse modo é o modo subjuntivo. E o modo imperativo? Esse modo, eu particularmente, o chamo de mandão, aquele que dá uma ordem. Olha só, indica que o processo verbal deve ser entendido como sugestão, pedido ou ordem para o interlocutor. Então, vamos lá. Olha o exemplo. Aguardem a descida do elevador. Pode ser sentido como uma sugestão, ou mais também como uma ordem. Aguardem, mandando aguardar. E as formas nominais? São 3. Infinitivo impessoal e pessoal. Lembram quando a dona Janete falava dos verbos terminados em R? Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação? Lembra do gerúndio? Quando o verbo terminava em NDO? E o
particípio, geralmente terminação do. Com exceção, olha só, prestem atenção nessa observação. Com exceção do infinitivo pessoal, elas não identificam as pessoas do discurso. A categoria de pessoa do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, eu, tu, ele ou ela, né? Caracteriza, além da classe dos verbos, a classe dos pronomes pessoais, eu, tu, ele ou ela. E também os demonstrativos, este, esse, aquele, etc. E também dos pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso, vossa, vosso, etc. A categoria de número, que vai indicar se é plural ou singular, refere-se ao singular plural dos verbos dos pronomes pessoais. Eu, nós, tu, vós, ele, eles, ela, elas. Aos substantivos e adjetivos. Essa categoria independe da função sintática do substantivo. As categorias de pessoa e número são indicadas por desinências, aquela palavrinha, fica lá no finalzinho dos verbos. Por exemplo, aguardo. Qual que é a minha raiz aí, o meu radical do verbo? Aguarde, até o D. Esse O é a minha desinência e ele vai indicar primeira pessoa do singular. Quem aguardo? Eu, primeira pessoa do singular. Aguardamos. Também, olha o moza aí, a nossa desinência, ela já indica a primeira pessoa do plural. Quem que aguardamos? Nós, primeira do plural. Aguardas. Quem aguardas? Não é muito usado no nossa região, a segunda pessoa, né? A desinência S indica a segunda pessoa do singular. Tu aguardas. Os verbos dividem-se por 3 conjugações, caracterizadas pela terminação do infinitivo em. Ar. Lembra lá que a gente brincava? Primeira conjugação. Porque são os verbos no infinitivo, os verbos no infinitivo são aqueles que a gente encontra no dicionário. Eu jamais vou encontrar comi, comerei, dancei. Eu vou encontrar o verbo comer. Eu falo que ele está cru, no forno. Não foi conjugado ainda. Verbos de segunda conjugação. Verbos de terceira conjugação. E aqui não foi colocado para vocês, mas eu vou comentar. Os verbos de... Não é falado quarta conjugação, mas são os verbos que terminam em or, que são os por e seus compostos. Por, compor, entrepor. E eles são considerados de segunda conjugação também, ok? Vocês podem dar uma pesquisada, por que não de quarta e de segunda? Já foi falado para vocês também. O que é conjugar? Conjugar um verbo é flexioná-lo de acordo com um modelo, também chamado de paradigma verbal, nas várias pessoas, números, tempos, modos e vozes. Os verbos regulares, não são os irregulares, regulares, isto é, aqueles cujo radical não se altera ao serem conjugados, seguem o modelo destes 3 paradigmas. Então, o primeiro verbo aí da primeira conjugação é o cantar, porque ele é terminado em ar. Conjugação, primeira conjugação, indicada pela vogal temática A. Vender, verbos da segunda conjugação, indicada pela vogal temática E. Partir, terceira conjugação, indicada pela vogal temática I. Quanto à função na oração, que é o critério sintático da relação do verbo com as demais palavras, por isso que nós dissemos sintaxe, o verbo é um termo essencial, dado que não há oração sem verbo. Verbos que indicam fenômenos naturais podem sozinhos constituir oração. Por exemplo, olha só, quando eu digo anoiteceu, eu já passei um enunciado que todos compreendem. Anoiteceu. Ou vai chover. No caso aí eu tenho 2 verbos. O vai, que é o verbo ir, e o propriamente chover. Certo?
ficamos por aqui. Deem mais uma lida no material didático de vocês, assistam essa aula quantas vezes necessário for, façam as atividades propostas, tirem as dúvidas, enviem para o professor tutor de vocês e na próxima aula nós prosseguiremos com a mesma aula, porém na segunda parte, ok? Muito obrigada, fiquem com Deus.